Deus. Todos juntos, o textual e a verdade. Textual. Porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática juntos. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. A leitura é um pouquinho comprida, vamos fazer alternada. Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não é lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim sobre a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque receberam a ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida de um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. O pecado é a maior catástrofe da história da humanidade, pois é devido a ele que todas as outras desgraças acontecem. Guerras, corrupção, desigualdade social, tudo isso é consequência do coração pecaminoso do homem. Então, devido ao coração pecaminoso do homem, nós vemos todas essas desgraças que acontecem. Guerra, tudo isso que acontece, desigualdade, tudo isso é consequência do pecado, do primeiro pecado que aconteceu, do homem que aconteceu lá no Éden. Então, veio se arrastando. Então, quando o homem caiu, a queda humana foi a pior catástrofe da história da humanidade. Não foi a Segunda Guerra, não foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, não. Foi a queda do homem no Éden. O pecado, ele fez com que o homem perdesse a sua inocência original e se afastasse de Deus. Então, o seu estudo é de extrema importância para a igreja pós-moderna, pois vivemos em uma época de relativização de valores. Não existe o certo e o errado para a sociedade, de maneira universal. Então, essa sociedade afirma que não existe o certo e o errado em valores universais. O que é certo para você pode ser errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para você, e cada um caminha junto. Então não existe, é tudo relativo, não existem valores universais. Cada pessoa escolhe os seus valores e vive ao seu bel prazer.
Mas a palavra de Deus nos mostra que existem o certo e o errado. Cremos que o padrão moral estabelecido para o homem por seu Criador é o certo. E tudo que estiver fora desse padrão é o errado. Ou seja, é pecado. Então, tudo que está fora do padrão moral estabelecido por Deus, que é o Criador de todas as coisas, para o homem, nós consideramos como errado e pecado. Cremos também que é impossível ao homem natural fazer a vontade de Deus, pois a sua natureza pecaminosa o contamina. Somente com o Espírito Santo de Deus é possível o homem ter uma vida de santidade e viver próximo do seu Criador. Se o homem ele não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, é impossível ao homem natural viver corretamente de acordo com a vontade de Deus. Então, somente aquele que tem o Espírito Santo na sua vida pode viver em uma vida de santidade e viver próximo de Deus. Mas nós falamos que o pecado é a maior catástrofe da humanidade. Mas o que é pecado? Aqui eu vou pedir para os irmãos, sempre quando nós temos pouco tempo, sempre quando os irmãos fizerem as suas intervenções, serem o mais objetivos possível. Porque aqui nós vamos falar de conceitos de pecado. Aqui a gente não vai falar se beber manga com leite é pecado, a gente não vai falar nada disso. A gente vai falar aqui conceitos do pecado. Então, o que é pecado? Em tempos onde o liberalismo teológico tende a avançar sobre a igreja, o pecado se tornou algo definido pelos padrões humanos. Pois a teologia liberal é completamente antropocêntrica. O que é a teologia liberal? É a teologia que o alvo dela não é Deus. Ela tira Deus do seu centro e coloca o homem. Então, o homem é o padrão de todas as coisas. Então, para ela, o pecado é tudo aquilo que agride a consciência humana. Então, se você fez alguma coisa, a sua consciência pesou, você pecou. A sua consciência não pesou, então você não pecou. Então, o padrão do pecado é estabelecido pela própria pessoa. Se ela se arrependeu, se ela ficou triste, então ela é o pecado. Se ela não ficou, então ela não pecou. Mesmo que ela tenha feito algo que seja reprovável pela sociedade. Nós vemos hoje, esse conceito pode não avançar tão escandalosamente na igreja, mas nós vemos algumas coisas assim dessa maneira. Nós vemos hoje é muito comum a frase: mas isso aí não tem mais nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Isso aí era no tempo da Bíblia, hoje os tempos são diferentes. Então nós vemos que a Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma, o padrão a ser seguido é o mesmo. É claro que os costumes sociais podem mudar, mas a regra moral, a moral estabelecida por Deus é eterna. Ela não muda. Então, a Bíblia nos mostra o que é pecado. Ela mostra claramente o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Vamos ver lá, primeira epístola de João 3,4. Eu pedi para os irmãos já estarem assim que eu falar, algum irmão já lê já. Por isso que eu botei os versículos ali, para os irmãos se adiantando a primeira epístola de João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, que o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade. Eu gosto mais da tradução da Almeida Revista e atualizada, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas também é iniquidade. Então, é a transgressão da lei, é a iniquidade, é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Atanásio, que é um dos pais da igreja, afirmava que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento
desintegrador, que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Sim ou assim? Não, assim, conduz. Tá. Então, o pecado é algo que desintegra e que ele só pode ser vencido através de uma nova criação. Então, daí a necessidade do novo nascimento. Existem inúmeras palavras na Bíblia que expressam o pecado, como transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça e incredulidade. A mais conhecida definição de pecado é errar o alvo. Que alvo? O objetivo da vida que Deus coloca diante do homem. O nosso alvo é a vida que Deus estabeleceu para o homem, porque Ele é o Criador. Se eu faço algo que vai fora do objetivo que Deus colocou para o homem, estou pecando, eu estou errando aquele alvo. Meu alvo é o objetivo determinado por Deus, é o padrão estabelecido por Deus. Se eu saio daquele padrão, se eu me afasto daquele objetivo, eu estou errando o alvo. Mas agora, uma pergunta que eu faço para os irmãos. Pecado é transgressão, afasta o homem de Deus, mas o homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Assim, o homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Os irmãos entenderam a pergunta? Primeiro. O homem peca porque é pecador. O pecado ele faz parte da natureza humana. A Bíblia nos mostra que o homem peca desde a sua meninice. Gênesis 8, 21. Alguém achou aí? Eu já O achei. Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então Deus fala que o homem é mau desde a sua mocidade, desde a sua meninice. O pecado ele está intrínseco na natureza humana. Então o homem ele peca porque ele já é da natureza dele pecar. Ele já deseja o pecado. Então ele só está o pecado cometido só é a externalização da natureza humana. Então o pecado já faz parte da natureza. Toda a humanidade é pecadora. Vamos ver lá, Eclesiastes 7:20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem, assim nunca peca. Então não existe ninguém que não peque, não. Toda a humanidade possui uma natureza pecadora. Mas eu estou na igreja há 52 anos e venho em todos os cultos, não peco nada. É um pecador. Continua com a natureza pecaminosa. Então, toda a humanidade, ela faz o mal continuamente. Ela faz o mal todos os dias, a todo momento. Vamos ver lá, Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, a imaginação do coração do homem é má continuamente. O homem só pensa, a natureza do homem ela só pensa a maldade. Então, nós já nascemos pecadores. Até a criancinha de leite, da mais tenra idade, ela está na sua inocência, mas ela já nasceu em pecado. O pecado está intrínseco. Vamos ver lá, Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Então, aí é o arrependimento de Davi. A criança, ela já tem a maldade dentro de si, mesmo a mais inocente. Eu gosto de citar o exemplo das criancinhas pequenininhas. Se você pegar uma criancinha pequenininha, ela te der um tapa, e você falar assim, ai, o que ela vai fazer de novo? Ela vai dar outro, ela vai achar legal e vai dar outro. Faz parte. Ali ela está na inocência, mas ali já se manifesta a natureza pecaminosa do ser humano. Fala. E a pessoa assim que peca feio, por exemplo, vai no museu de ouro. Ela diz, eu estou em paz com Deus. Essa pessoa, o que essa pessoa tem na cabeça? Se o pecado tira a paz da pessoa. É uma falsa paz, né? Pecado grande. Ela está em paz com ela. Aí ela acha que está em pecado com Deus, que está em paz com Deus, mas ela está em paz consigo mesma, não é? Ela está sentindo ali uma falsa paz. Professor, eu não vou lhe contestar e vou fazer uma abordagem, que é uma coisa que eu penso. Eu não sei, inclusive, se isso vai chegar aí. O pecado como semente, como potencial para ser pecado, se eu for fazer uma comparação meio chula, eu vou dizer, a gente planta uma mangueira, ela nasce uma mangueira, ela é uma mangueira, ela tem potencial para dar manga, mas ela só vai dar manga, ela só vai conceber no dia que der a manga, certo? Então, eu tenho um conceito, não quero nem, pode ser que você vai chegar aí. O pecado, ele é inerte até ser manifestado pela pessoa. Ele é inerte, ele está ali dentro. Ele tem, o que faz a pessoa pecar? É a própria natureza, é o que ela quer fazer. É a própria natureza. Mas se ela não quiser fazer, não, ela vai ter a raiz do pecado e não vai ter o fruto do pecado. Verdade. Eu já vou chegar nesse ponto. Glória a Deus. Eu estou afirmando que a natureza, o homem já nasce pecador. Já está, faz parte. Todos nós que descendemos de Adão, já nascemos no pecado. Então, a Bíblia não nos afirma como é que o pecado de Adão passou para o seu descendente, através do DNA, como é que é, a Bíblia não afirma. Mas nos mostra claramente que, devido ao erro cometido no Éden, toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus. Toda, sem exceção. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos, sem exceção, todos pecaram. O pecado, ele corrompeu a imagem de Deus no homem. Eu vou pedir para o irmão ler primeiro Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a terra. Então, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É a imago Dei, a imagem de Deus. Só que com o pecado, essa imagem foi corrompida. E essa imagem corrompida, ela é passada para todos os descendentes do homem. Lê para mim, Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então nós vemos aqui que Sete, a Bíblia fala que ele não era mais a imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem e semelhança de Adão. Corrompido, pecador, afastado de Deus. Então, nós vemos que a imagem de Deus, ela continua. O homem foi criado à imagem de Deus, só que essa imagem foi corrompida, foi deturpada pelo pecado. E devido à sua iniquidade, devido à sua transgressão, só é possível ao homem receber um pagamento.
Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O que é o salário? É o pagamento. O patrão, quando ele paga o salário do empregado, ele não está fazendo um favor para o empregado. O empregado fez por merecer aquele salário. Então, o pecado ele faz com que o homem faça por merecer o quê? A morte. Então, por isso que o salário do pecado é a morte. O merecimento do pecado é o quê? A morte. Não é a morte física também, mas é a morte espiritual, a segunda morte, é a morte, a separação eterna de Deus. Então o homem ele está numa situação em que é pecador e que o pecado o afastou do seu Criador e que ele vai receber uma justa morte devido à sua transgressão. É uma recompensa pela sua transgressão, uma má recompensa pela sua transgressão. Mas nem tudo está perdido. Deus enviou o seu Cordeiro para que o homem pudesse novamente ter comunhão com ele. João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o novo Adão, que ao invés de ser desobediente, foi obediente até a morte. E devido a esta obediência, nós somos justificados diante de Deus. Romanos 5, versos 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia. Então nós vemos que se o pecado veio pela desobediência, a justificação em Deus, em Cristo, veio através da obediência de Cristo. Então, através do sacrifício de Cristo, nós vencemos o pecado. Mas ainda continuamos pecadores. É interessante isso. O crente, o servo de Deus, ele, em Cristo, ele vence o pecado. Mas isso não tira a condição dele de pecador. Por quê? O que significa vencer o pecado? Não significa não pecar mais. Todos nós pecamos. Vencer o pecado não significa não pecar mais. Mas significa não gostar de pecar. Significa lutar a cada dia contra a sua natureza pecaminosa. É essa a condição daquele que serve a Deus. O pecado faz parte da sua natureza, mas ele luta a cada dia contra a sua natureza pecaminosa. Peca, mas não porque gosta, não porque ele procurou. O homem natural ele procura o pecado, porque o pecado satisfaz a sua carne. Eu costumo dizer que o pecado perde o poder de atração. O pecado perde o poder de atração, ele se torna nojento para aquele que serve a Deus. Agora tem um pecado que a gente observando assim no contexto geral, e até mesmo isso aí não consegue se libertar da mentira. E é o que a Bíblia condena veementemente. A gente está vivendo um mundo muito mentira e falsidade, que as pessoas não são libertas disso aí. Tem que buscar a libertação, né? Então, o crente busca viver uma vida de santidade diante de Deus. Uma vida de luta, é uma luta constante. Porque se
ou a má imaginação do homem é má, o coração do homem é má continuamente, então essa luta também tem que ser contínua. Então, a graça de Deus ela é oferecida gratuitamente a todos os homens, pois é da vontade dele que todo homem abandone a vida de pecado e encontre a salvação em Cristo Jesus. Tito 2, de 11 a 13. Tito 2, de 11 a 13. Que a graça de Deus seja manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso. 13. Isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, indistintamente, independente de raça, de cor, de sexo, independente disso, a salvação ela é para todos, para que nós vivamos uma vida de quê? De santidade. Então Deus ele nos resgata de uma vida de pecado e nos coloca para que tenhamos uma vida de santidade diante dele. É uma vida de luta diária, é uma vida de luta constante contra a nossa natureza. É aquilo que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então muitas das vezes você quer fazer alguma coisa que agrada a tua natureza, mas não vou fazer isso não, porque isso aí é pecado, eu vou estar pecando diante de Deus, então eu me afasto, isso aí não me agrada mais. Pode agradar o velho homem, mas o novo homem, o novo eu, que sou renascido e lavado no sangue de Jesus, isso não me agrada mais. Me agradava quando eu andava aí pelo mundão, agora não me agrada mais. Então, nós vamos falar também um pouco aqui de alguns tipos de pecado. Não, eu não vou citar aqui, isso aí é pecado. Não vou ficar falando isso. Mas existe uma certa confusão. Existe, a gente fala muito, existe pecadinho e pecadão ou tudo é pecado? É pecado. Vamos ver lá 1 João 5, 16 a 17. A gente tem um que leva à morte e um que não leva à morte. 1 João 5, 16 a 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, toda iniquidade é pecado. Mas existem pecados que não são para a morte. Então, é muito simples eu falar, é tudo pecado, não existe pecadinho e pecadão. É claro que é tudo pecado, mas existem níveis. A Bíblia fala que, por exemplo, a gula é pecado. Mas será que Deus vai tratar aquela pessoa que comeu umas fatias a mais de pizza da mesma maneira que ele tratou um pedófilo? Não vai tratar um pedófilo? É diferente. Então existem níveis de pecado. Jesus já falou, né, de Sodoma e Gomorra, se tivesse no tempo dele, não ia ter tanto essa seria para a cidade que ele estava, né? Porque ele estava vivenciando Jesus, o Cristo. Também incredulidade. Ele foi incredulidade. Então existem níveis de pecado. Tudo é pecado? É. Mas é claro que eu não vou poder comparar um guloso como eu, estou aqui com uma barriguinha,
do que uma pessoa que está fazendo pedofilia, que está um assassino. É diferente. Então, eu não vou falar esses pecadinhos, pecadão, nesses níveis assim, existem. A Bíblia fala, existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. Existe o pecado por comissão, ou seja, quando eu peco porque eu quero pecar. Não, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. É o pecado por comissão. E existe o pecado de omissão, que é quando eu posso fazer o bem e não faço. Então também a omissão também é pecado. E qual é o pior pecado? Qual o pecado que o homem não pode cometer? Blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que é isso? Se eu chegar e falar assim, igual o testemunho de Jeová, o Espírito Santo não existe, isso aí, esse negócio de Espírito Santo não existe. Isso aí é uma pessoa, não, isso aí é uma energia de Deus. Isso aí é blasfemar contra o Espírito Santo? Meu conceito de blasfemar contra o Espírito Santo é que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. É eles que nos convencem. Quer dizer, se eu pecar contra ele, eu não sou convencida. Ele é que nos batiza. Jesus nos batiza no Espírito Santo, mas o Espírito Santo é que nos batiza em Jesus, é que nos faz crer em Jesus. Se eu peco contra o Espírito Santo, eu não vou crer em Jesus. Mas está quase no caminho certo. Vamos lá. A Bíblia diz, Jesus falou que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí eu não creio em Jesus, porque é ele que me convence. Então vamos lá. A Bíblia nos afirma que um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da Verdade. Vamos ver lá, João 16:13. No caso da Ananias e Safira? Não. João 16:13. Vamos ver, Jesus falou. Aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele fala a verdade, mas ele não fala de si mesmo. Ele fala de quem? De Cristo. Então, ele fala de Jesus. A função do Espírito Santo, a igreja anuncia a Cristo, mas através de quem? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele é o Espírito Santo que anuncia a Jesus Cristo através da igreja. Então, se o homem não acredita na verdade proclamada pelo Espírito Santo, que é Jesus Cristo, automaticamente ele está chamando o Espírito Santo de mentiroso. E para esse pecado, que é não crer em Jesus Cristo, para esse pecado não tem perdão. Não é esse o pecado que não tem perdão. É não crer em Jesus Cristo. Qualquer outro pecado, se o homem buscar Deus e ir com arrependimento, com o coração quebrantado, quebrado, rasgado, Deus perdoa. Agora, agora eu vejo isso aí, numa outra colocação, e você blasfemar, você duvidar da pessoa dele, da essência dele, porque tem muitos tipos de Jeová que se converte ao Evangelho. E para a pessoa que pega o Espírito Santo não há salvação. Mas ele não, é porque ele não acredita na mensagem do Espírito Santo. É a única forma. Se a pessoa morrer sem acreditar em Jesus, não tem salvação. Porque a forma como eles são ensinados, eles acreditam naquilo ali. Ele não tem consciência. Não, mas se ele for se arrepender daquilo e acreditar, existe o perdão. Ele vai alcançar o perdão. Mas quando se trata de blasfêmia, é porque o camarada satirizou a pessoa do Espírito Santo. Mas até se ele satirizar, até se ele fizer um cartoon lá, uma charge num jornal, falando mal do Espírito Santo, debochando do Espírito Santo, se depois, daqui a um tempo, ele buscar Deus em arrependimento, chorando, Deus perdoa. Uma pergunta, não sei que sei, vai.
de você pecar? Ah, meu Deus. Não, eu falei que eu não vou entrar nesses meandros aí. Inclusive, todos os pecados destituídos estão da glória e não da graça. Que a graça até o último minuto. Até o último minuto é. Mas não vai começar com isso. Então o que acontece? Se o homem, que salvação vai ter para o homem que não acredita em Jesus Cristo? Que não acredita, não se deixa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, para esse pecado, essa incredulidade, realmente não tem perdão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu não acredito na verdade que ele proclama. Qual é a verdade que o Espírito Santo proclama? Jesus Cristo. E é tão interessante que você tem que ser convencido mesmo. O meu filho estava me contando que ele trabalha com... Como ele lá, né? Que tem a... Não, meu filho, não estou dizendo... Pessoa... Do Irã, esse pessoal aí. Muçulmano. Ele trabalha com... O rapaz, ele tem, né, a Torá. Ele é tão rígido, um calorão, mas enquanto ele faz jejum até o sol ir embora, ele é tão convicto. É impressionante. Agora você vê, não é verdade. Ele está crendo, mas não está crendo na verdade. E com o Espírito Santo, se só o Espírito Santo vai convencer, que ele falou assim, é um testemunho lindo e é uma convicção que eles têm. Só que não é coisa errada. A sinceridade de coração não basta para agradar a Deus. Tem que ser em Jesus Cristo. Não adianta. E quem convence é o Espírito Santo. Porque aqui diz que é uma das missões do Espírito Santo, né? É isso? Convencer o homem do pecado, da justiça. Se ele fecha o coração para o Espírito Santo, não tem como ter perdão. E outra coisa também, a respeito ainda desse assunto, o Jeová, por exemplo, ele não crê em Jesus. É isso? O Jeová não crê em Jesus. Ele crê que é uma criatura, não é? Só crê em Jeová. É um Deus. Ele exclui Jesus. É uma criatura, a primeira criatura. Uma força. Tem Jesus como filho de Deus. Não tem Jesus como filho de Deus, assim, no máximo filho como uma criatura, não da mesma essência. Então, se não crê em Jesus Cristo, aí sim, é o pecado que não tem perdão. É o restante. Deus, ele é misericordioso para perdoar qualquer pecado. Não é à toa que Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão que foi martirizado no regime nazista, ele acertadamente afirmou que o pior pecado é não ter fé no Evangelho. Então, é o pior pecado. Agora tu vai entrar aqui num terreno meio perigoso. Eu já estou quase acabando. Qualquer coisa acabou o tempo. Professor, por favor. Gostaria que o irmão me explicasse o versículo. É Mateus 12, 32. Diz assim: se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no outro. Mateus 12, 32. A gente tem que analisar o texto dentro do contexto. Mateus 12, 32. Aqui está falando da blasfêmia dos fariseus. Eles falaram que Jesus estava curando. Jesus curava pelo poder Jesus curava pelo poder do Espírito Santo. Atos fala. Jesus era cheio do Espírito Santo e de poder. Só que eles fecharam o seu coração e disseram que aquelas curas estavam acontecendo pode pegar para mim, então, por favor. Por causa de Beelzebub. Ali, eles também fecharam o coração para qualquer tipo de convencimento. Não, os sinais que Jesus estava fazendo ali, o Espírito Santo estava ali. As pessoas estavam, os discípulos estavam se convertendo, mas eles fecharam também o coração. Não é porque eles falaram que Jesus ali tem o espírito de Beelzebub. Se eles se arrependessem depois, eles seriam
Deus perdoaria os seus pecados e eles seriam salvos. Mas foi porque eles acharam que o Espírito que estava em Jesus, eles já fecharam completamente o coração ali, da incredulidade. O problema é a incredulidade. O que é falta de fé, o que é o pecado contra o Espírito Santo, é a incredulidade em relação a Jesus. Eles ali estavam totalmente incrédulos. Eles ainda atribuíram a Satanás as obras do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Incredulidade, contração do... A contração do Espírito Santo. Eles foram incrédulos em relação à ação do Espírito Santo. Não é porque a pessoa falou mal do Espírito Santo que aí, mesmo se ela se arrepender, ela não vai ter pecado, não. Agora, se ela se fecha o coração dela para a ação do Espírito Santo, aí não tem como ter perdão, porque ela não vai ter arrependimento. Tá claro, irmão? É porque é que fala assim, alguém falar. É porque o pessoal se pega nessa palavra. Porque se isso foi ensinado ao longo dos anos da Assembleia de Deus, da forma como a irmã está colocando. Então você acredita. Mas a boca fala que o coração está cheio, irmão. A boca fala que o coração está cheio. A gente expressa o que a gente pensa, o que crê através da palavra. A boca fala que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de incredulidade, a pessoa vai falar de incredulidade. Obrigada. Então vamos lá. Existem diferentes teorias sobre o pecado e a salvação do homem. A primeira teoria é o pelagianismo, que foi elaborada por Pelágio, que viveu entre os anos 360 e 420. Afirmava que o pecado de Adão não passou para toda a humanidade. As pessoas possuem condições de fazer o bem e evitar o mal, salvando-se por suas próprias forças. Afirmava que o pecado de Adão era apenas um mau exemplo para os seus descendentes. Assim, a morte de Jesus não passava mais de um emitente exemplo de vida cristã. Então, era a teoria de Pelágio. O homem não foi contaminado pelo pecado de Adão. Ele pode salvar-se a si mesmo, ele pode fazer o bem. Esse pensamento ele foi combatido por Agostinho, um cara sempre Agostinho, que enxergava nessa doutrina um pensamento contrário à soteriologia e à cristologia ortodoxa. Pois para ele, se o homem pode salvar-se a si mesmo, Agostinho falava, então Cristo morreu em vão. Para ele era impossível o homem buscar a Deus. Somente pela graça é que o homem alcança a Deus. O homem está completamente corrompido pelo pecado, não restando nada de bom. Agostinho, por causa da doutrina de Pelágio, que dizia que o homem era bom, que o homem não foi contaminado pelo pecado, ele vai para o outro extremo. Ele diz que o homem é totalmente corrompido pelo pecado, não pode fazer nada de bom e é Deus que vai salvar. A salvação, o homem é impossível ao homem buscar a sua salvação. É Deus que vai salvar. Agostinho é um teólogo muito respeitado, foi um teólogo muito respeitado, ele o é até hoje, é admirado, mas a gente tem que ter em consideração que o teólogo não é o Espírito Santo. Ele fala e às vezes erra, se equivoca, às vezes erra. Todo sistema teológico é passível de uma contra-argumentação. Por quê? Porque a teologia, por mais firme que ela seja, ela sempre vai ser um esforço do homem para entender o imensurável que é Deus. Por isso que O inexplicável, uma tentativa de explicar o inexplicável. Então, Agostinho ele elabora a doutrina da predestinação, que é o ponto forte da nossa outra teoria, que é o calvinismo. O calvinismo defende os 5 pontos adotados no Sínodo de Dort, ou seja, foi entre os anos 1619 e 1620, ou seja, 600 anos após a morte de Calvino. 60 anos após a morte de Calvino. O calvinismo se baseia em 5 pontos.
depravação total, ou seja, o homem é totalmente corrompido e totalmente se perdeu aquela imagem de Deus. Ela foi totalmente perdida. Ela se baseia na eleição incondicional, ou seja, Deus elegeu aquele que já vai salvar. Então, Deus vê toda a humanidade no pecado e escolhe alguns para ser salvos. Então, não é nada que você possa fazer, não é nada que você fez que vai influir na salvação. Na tua salvação, não. É uma escolha de Deus. É incondicional. Nada do que você tenha feito. A expiação limitada, ou seja, Cristo ele não morreu por toda a humanidade, mas somente pelos predestinados e eleitos. Graça irresistível. É impossível ao predestinado e ao eleito resistir ao chamado de Deus, à graça de Deus. E a perseverança dos santos, ou seja, salvo sempre salvo. É a doutrina, os pontos defendidos pelo catolicismo. E nós temos também pelo calvinismo. Nós temos também o arminianismo, teoria defendida pelas Assembleias de Deus, elaborada pelo teólogo holandês Jacob Arminius, que viveu entre o ano 1560 e 1609. Nós concordamos parcialmente no primeiro ponto. O homem realmente ele está no estado de depravação. Então nós concordamos parcialmente, o homem natural. Mas não é total. A imago Dei, a imagem de Deus, ela foi deturpada, mas ela não foi destruída. Ela não foi totalmente destruída. Existe algo ainda, existe um lampejo ainda da imagem de Deus no homem natural. E esse percentual que fica na imagem capacita o homem a tomar uma posição por si próprio? Você acha isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível o homem buscar a sua salvação, é buscar a graça. A graça é para todos os homens, mas o homem buscar a salvação de Deus. É possível ao homem buscar a ele estar e buscar ter uma vida na presença de Deus. Então, é aquele passo inicial. O calvinismo vai dizer que o passo inicial é Deus que está puxando o homem. O arminianismo vai dizer que é o homem que deu aquele primeiro passo. É porque o calvinista estava muito naquele versículo, porque todos os pecados são sofridos da graça de Deus. Agora essa teoria. A glória, a destruição da glória é a pecaminosidade. É a perda da santidade. Então o homem não tem. Eu queria depois se desse. O homem não tem de si mesmo. O Calvino, ele fere muitos princípios bíblicos. Primeiro ali, Tito 2:11. É verdade. A universalidade da graça. A graça é universal. Então, quem quiser, não existe predestinação no sentido de escolha. Não tem. Aqui é muita coisa, né? Eu vou abordar aqui rapidinho. Então a depravação é parcial. Eles dizem que a eleição é condicional, é incondicional. Nós afirmamos que a eleição é condicional. Qual é a condição para que o homem seja eleito para a salvação? Aceitar a Jesus como seu Salvador, receber a Cristo como seu Salvador. Então existe uma condição. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o calvinismo contribuiu muito para o cristianismo, né? Você sabe disso. Agora o calvino, agora o calvinismo é outra coisa. Então nós temos também uma expiação ilimitada, ou seja, Cristo ele morreu por toda a humanidade, não foi só pelos eleitos, por toda a humanidade. A graça ela é resistível, é possível ao homem endurecer o seu coração, é impossível ao homem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus,
E, como eu falei, o único pecado, a blasfêmia do Espírito Santo é a pessoa não ter fé em Cristo, que é a verdade proclamada pelo Espírito Santo. Então, a graça ela pode ser resistida. Eu posso, se eu não quiser, não quero. Eu quero continuar na minha vida de pecado, eu quero continuar na minha vida. Eu não quero ser negócio de igreja, eu não quero Jesus Cristo, eu não quero nada disso, isso aí. A pessoa pode. É uma escolha dela. E a possibilidade da perda da salvação. É possível ao homem ou crente estando na igreja, se ele não quiser mais, se ele quiser adotar uma vida de pecado, é possível que ele perca a sua salvação. A perseverança que nós cremos aqui é que nós devemos perseverar, nós devemos batalhar, nós devemos guardar o que tens, nós devemos lutar a cada dia, continuamente. Nós vemos que o pensamento do coração humano é má continuamente. Então, essa luta nossa, essa perseverança nossa tem que ser também contínua. Não é que eu já salvo, eu sou salvo e eu nunca mais vou perder a salvação. Também, não vou aqui, também tem que ser justo. O calvinismo ele também não defende uma vida desregrada, ele defende uma vida, o crente tem que ter uma vida de santidade. O homem, ele é dominado pelo pecado. Vamos concluir aqui. O homem é dominado pelo pecado. Então, o que nós vamos ensinar amanhã, a posição que nós, assembleanos, adotamos, é a posição de armínio. Arminiano. Arminiano. Nós somos arminianos. Do pé roxo. Agora, se tiver aqui algum professor calvinista, depois conversa aí com o Alessandro aí, com o Samuel, para ver o que eles vão fazer, né? Mas a posição que nós adotamos é a posição de armínio. A posição que nós vamos ensinar em relação ao pecado, em relação à graça de Deus, é a posição arminiana. Então, o homem ele é dominado pelo pecado. Mas para que possa se ver livre deste domínio, a única solução é aceitar de maneira livre a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O pecado ele domina o homem, o pecado ele escravizou o homem, mas existe uma esperança. A esperança da humanidade caída é Jesus Cristo. A solução para o pecado é Jesus Cristo. Mas cabe ao homem, mesmo na sua natureza pecaminosa, mesmo no seu ser pecaminoso, buscar a redenção que é oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então que possamos guardar isso nos nossos corações. E, mais uma vez, a nossa posição é a posição arminiana. Os calvinistas, eles consideram os arminianos como semi-pelagianos. Mas, então, que possamos, nós vemos aqui que a nossa posição é uma posição fundamentada nas Escrituras. A nossa posição é uma posição que mostra a soberania de Deus, guarda a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo mostra um Deus misericordioso. Porque eu não creio num Deus que manda gratuitamente pessoas para o inferno, que não dá uma chance para uma pessoa se arrepender e já manda, sem chance nenhuma, manda, faz com que a pessoa nasça simplesmente para ir para o inferno. Eu não creio nesse Deus. Então, que possamos defender a nossa posição amanhã, a posição arminiana. A gente precisa estudar, sabe, e concluir aonde começou esse disparate de posições conflitantes. Porque não foi simplesmente tem um ponto que as pessoas não conseguem entender e que começou toda essa confusão, esses disparates. E eu vou dizer que se você deixar aqui. Tá? Deixa eu só tentar. Nós cometemos, não somos todos cometemos equívocos teológicos. Tem pessoas que não se equivocam teologicamente. Eu não estou me referindo a heresia consciente, estou falando equívoco teológico. Qual o segredo de nós não equivocarmos teologicamente?
60% primeiro você tem que conhecer as linhas de interpretação. as linhas de interpretações. Você tem que conhecer a história da igreja, o raciocínio, aonde surgiu a ortodoxia. Senão você não... Aí você é estudo. É estudo, é muito. É se debruçar nas escrituras, primeiramente. Ó, um bom tripé, que eu considero um bom tripé, é Bíblia, pais da igreja e reformadores. Glória a Deus. Com esses assim, com esse tripé, principalmente aqui, os pais e os reformadores, você já tem uma boa base para fazer uma boa teologia. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, em nome de Jesus, eu passo a palavra, pastor Luciano. Deus é nossa parte, Senhor. Amém. Amém. Alegre estar aqui com mais uma vez. Quantos são gratos a Deus pela vida do nosso Amém.